Olá, queridas e queridos, eu sou a professora Thaís, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos aqui para a nossa aula introdutória de sintaxe ou de análise sintática. Antes de começar a nossa aula de hoje, que é a diferença entre frase, oração e período, vamos falar brevemente o que é sintaxe. A sintaxe é um campo de estudo da gramática que se dedica a estudar as orações. Tanto internamente, os elementos que compõem uma oração, como sujeito, predicado, predicativo, os adjuntos, os objetos, como também externamente, a relação de uma oração com outra oração. Combinado? Entendido? Então agora vamos para o nosso conceito básico. Por quê? Para a gente estudar a oração, é importante a gente entender o que é uma oração. O que é essa oração, a gente vai precisar compreender qual é a diferença entre frase, que é uma frase, o que é uma oração e o que é um período, porque esses conceitos se confundem um pouquinho. Então vamos lá, frase. Frase é todo o enunciado de sentido completo. Então, para que eu tenha uma frase, eu preciso de um enunciado que contenha um sentido completo. Então, eu não posso simplesmente entrar no ambiente, olhar para a cara das pessoas e falar pastel. Isso não é uma frase. Mas eu posso entrar no ambiente e falar oi. E isso é uma frase. Uma frase composta por uma só palavra, mas é uma frase. Quando a gente discute aqui frase, oração e período, a gente tem que lembrar que a gente está discutindo esses elementos tanto no campo da fala como no campo da escrita. Então, no campo da fala, nós fazemos isso intuitivamente, a gente dá entonação às palavras. Já na escrita, esses elementos eles vão obedecer algumas regras. Por exemplo, a frase, na escrita, ela tem uma regra. Ela sempre vai iniciar em uma letra maiúscula e ela sempre vai ser encerrada por pontuação. Essa pontuação pode ser o ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação ou ainda as reticências. Lembrando que o nome disso aqui não é três pontinhos e sim reticências. Combinado? Então, não existe um número máximo de palavras dentro de uma frase, mas claro que elas sempre acabam se limitando, porque uma frase muito extensa tende a perder o sentido. Porém, o número mínimo, como eu acho que eu já disse, é uma única palavra. A frase, ela pode conter verbos ou não conter verbos. E é aí que a gente entra na classificação das frases. Aquelas frases que não contêm verbos são classificadas como frases nominais. Então, frase nominal é toda frase que não contém verbo. Já as frases que contêm verbo são classificadas como frases verbal. Aqui dois exemplos bem simples. Saio de casa, olho para a rua, percebo que está chovendo e comento. Que chuva! Nossa, que chuva! Isto é uma frase, é um enunciado de sentido completo. O meu interlocutor compreendeu a minha intenção comunicativa, a minha surpresa, o meu espanto com a chuva. Porém, eu não tenho nenhum verbo neste enunciado. Logo, essa é uma frase nominal. Já aqui no exemplo de baixo, choveu forte pela manhã. Percebam que eu tenho a presença de um verbo, o verbo choveu, o verbo chover, conjugado aqui no pretérito perfeito. Então, no instante em que eu faço a utilização de um verbo nessa minha declaração, eu tenho uma frase verbal. Agora, dentro de uma frase, tem limites de verbos? Não. Eu posso ter uma frase com um verbo, uma frase com dois verbos, ou uma frase com 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos, enfim. Quantos verbos eu quiser, quantos verbos eu conseguir colocar na minha frase, não tem problema. Combinado? Então, frase, enunciado de sentido completo, na escrita iniciado por letra maiúscula e encerrado por pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação ou reticências. Eu vou ter que dar uma pausadinha nesse vídeo agora e a gente já volta para discutir o que é oração.
Bom, em tempos de quarentena todos estamos precisando aprender coisas novas, né? Gravar aulas, falar com uma câmera é uma das coisas que eu estou aprendendo também. Como lidar com essas tecnologias, embora aqui não tenha nada muito sofisticado além do meu celular. Mas tive que ali dar uma conferidinha para ver se estava gravando, se estava tudo ok. Continuando então a nossa aula de hoje. Oração. Uma oração não é necessariamente uma frase. Por quê? Dentro de uma frase eu posso não ter nenhuma oração, como eu posso ter várias orações. O conceito de oração é estrutura que se organiza em torno de um único verbo ou de uma locução verbal. Lembrando, né, que locução verbal é quando tem a junção ali de dois verbos, mas eu tenho apenas um fato representado. Por exemplo, está chovendo. Eu tenho o verbo estar e eu tenho o verbo chover. Tá? Mas quando eu junto eles nessa locução verbal, está chovendo, eu tenho um único fato, o fato de que chove. Tá? Então, quem aí não lembra desse conceito de locução verbal, é sempre bom dar uma revisadinha. Mas, voltando para a nossa oração. É uma estrutura que vai se organizar em torno de um único verbo ou em torno de uma única locução verbal. Eu coloquei para a gente aqui em cima um exemplo. Pedro permaneceu em casa. Para a gente contextualizar, né, nesse nosso momento de isolamento ou de afastamento social, a gente já reforça aqui a necessidade desse distanciamento social com o exemplo do Pedro. Pedro permaneceu em casa. Eu tenho aqui uma frase escrita, iniciada em letra maiúscula, encerrada em ponto final. Nessa frase, eu tenho a presença de um verbo. Então, eu classifico esta minha frase como uma frase verbal. Agora, vou observar como nessa frase eu só tenho um único verbo, que é o verbo permanecer, conjugado aqui em permaneceu. Eu tenho uma estrutura que vai se formar ao redor, em torno ou a partir deste verbo permanecer. Eu tenho um sujeito que pratica a ação de permanecer, que é Pedro. E eu tenho o local de permanência do Pedro, que é em casa. Então, estes elementos aqui que se aglomeram em torno do verbo constituem a minha oração. Combinado? Então, eu poderia continuar a minha frase. Pedro permaneceu em casa, vírgula, mas gostaria de ter ido ao cinema com os amigos. O que aconteceria? Eu acrescentaria mais um verbo na minha frase. Se eu acrescentar mais um verbo, automaticamente eu acrescento mais uma oração. Então, eu teria uma frase formada por duas orações, porque eu tenho dois fatos. O fato de Pedro permanecer e o fato de que Pedro gostaria de ir ao cinema com os amigos. Dois fatos distintos representados por dois verbos distintos. Combinado? Agora, o conceito de período. Tá? E esse é um conceito bem simples. Gente, período é basicamente toda frase que tem verbo, toda frase que abriga uma oração dentro dela. Agora, este período, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. O que é um período simples? Quando eu tenho apenas um verbo, um fato, uma oração dentro da frase, eu tenho um período simples. Porém, se eu observar dois verbos representando dois fatos e gerando duas orações dentro de uma mesma frase, aí eu tenho um período composto. E aqui eu coloquei dois exemplos pra gente. João comeu pastel. Quem já foi meu aluno, quem já teve aula comigo, sabe que eu gosto desses exemplos bem simples, com nomes bem comuns, né, conhecimento de todo, e com atos, com ações também bem simples. Então, João comeu pastel é um exemplo que vai aparecer outras vezes nas nossas aulas. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos localizar o verbo da oração, que é comeu. Localizado o verbo da oração, eu localizo a
o restante da estrutura dessa oração. Quem comeu? João. João é o meu sujeito. E o que João comeu? Pastel. Pastel é aquele objeto que sofre a ação, que recebe a ação do sujeito. Então, como nessa frase eu tenho apenas um verbo, logo eu tenho apenas uma oração. Então, esta minha frase é um período simples. Agora, vamos ao próximo exemplo aqui ao lado. João comeu pastel e bebeu suco. Percebam que aqui eu tenho duas ações do João. O João praticou a ação de comer e o João praticou a ação de beber. Então, João comeu pastel. Aqui eu tenho composta uma oração com sujeito e predicado, comeu pastel, e bebeu suco. Eu tenho outra oração. O sujeito eu não preciso repetir, ele já está escrito aqui, é João, que a gente chama de sujeito elíptico, né? Ele não está escrito aqui, mas eu busco ele lá no início da frase, eu recupero ele. Então, João bebeu suco. Aqui eu tenho uma outra estrutura organizada ao redor do verbo beber. Então, aqui, pessoal, eu tenho duas orações dentro de uma mesma frase. Isso forma um período composto. E observem ainda que, só por curiosidade, que essas duas orações, elas são ligadas pela palavrinha e, que é uma conjunção. Aqui uma conjunção aditiva, mas isso é conteúdo para uma nossa futura aula. Combinado? Agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a paciência de vocês para estarem comigo até aqui no final. Espero que este vídeo não tenha ficado muito longo e prometo que vou me esforçar bastante para melhorar durante este processo. Um grande beijo e fique em casa.